Vídeos de bolas paradas, ofensivas e defensivas, né, que abastecem não só o treinador, os auxiliares, mas o treinador de goleiros e o próprio goleiro, para eles fazerem um estudo prévio e utilizarem isso no trabalho em campo. Um estudo de gols feitos e sofridos dos adversários, que por termos separado todos os gols de todos os adversários das competições, a gente acredita ser interessante, né, e até é um tema de estudo até mais profundo, de identificarmos quais são os padrões de gols efetuados e de gols sofridos que possam servir de embasamento para o nosso trabalho no dia a dia, né? Penso que, encontrando determinados padrões, isso pode servir como um apoio, uma forma de neutralizar alguns pontos positivos e explorar alguns pontos vulneráveis do adversário. Relatórios de jogos, que nada mais conta do que escalações das últimas escalações, sistema de jogo, fotos de comportamentos táticos ofensivos, defensivos. Quando o auxiliar técnico ele vai observar uma equipe, ele traz muitas vezes anotado algumas características de jogadores, enfim, tudo isso é englobado num relatório que é entregue para os membros da comissão e também eventualmente aos jogadores para um estudo do adversário. Vídeos individuais, quando há necessidade de algum padrão, algo que esteja chamando bastante a atenção do adversário, é feita alguma situação especial, bem como acompanhamento de notícias diárias, de notícias semanais que a gente possa subsidiar de informação, também aquelas relevantes para a preparação para o próximo jogo. Aqui então eu trago o exemplo da maneira como nós estipulamos o nosso scout de jogo, né, através de um programa criado pelo Grêmio Porto-Alegrense, a qual nós gerimos a informação através de algumas ações técnicas já estipuladas, na qual a gente marca a ação, o jogador, qual é o local do campo, né, simultaneamente ao jogo e juntamente marcando a posse de bola da equipe e do adversário. E algumas ações relevantes do adversário também. E esse scout ele nos permite a concepção de diversos relatórios. Relatórios de jogo a jogo, relatórios resumidos de quantificação de ações coletivas e de ações individuais, relatórios de posse de bola por tempo, por períodos de tempo, né, uma ficha individual de cada jogador, né, que marca lá todos os jogos que ele fez no clube, todas as ações que ele fez em cada jogo, número de convocações, escalações, minutos jogados, gols feitos, gols sofridos, quantos jogos, né, empates, vitórias, enfim, qual o aproveitamento dele, né. Vídeos de ações de jogador por zona, né, marcando para poder fazer comparações, né, de ações de jogo a jogo, de jogador com ele próprio, de jogador com jogador, para ter alguma evidência de comportamento, algum padrão de comportamento. E estudo de gols, origem de gols feitos, origem de gols sofridos, enfim, são diversas formas, diversos relatórios que nós podemos filtrar, né, para subsidiar a melhor forma de ter essa análise de desempenho técnico da equipe, né? Para análise qualitativa, estamos nos familiarizando com este software agora, que é com a ferramenta da Sports Codes, o qual nos permite a utilização, utilizando os recursos do iPad, de imagens em tempo real do jogo, ou seja, cada analista tem no seu iPad um protocolo criado, ao qual nós mesmos podemos gerir o nosso protocolo, e os auxiliares técnicos também ficam com um iPad com o seu próprio protocolo, ou com simultaneamente ao jogo, cada imagem, né, que se necessita demarcar, com um simples clique no iPad ela já gera a imagem, e no outro iPad ela já gera a informação que pode ser utilizada no vestiário, que pode ser utilizada na reunião da comissão com o treinador, que eventualmente possa ser mostrada alguma situação para algum jogador, enfim, possa ser feita essa análise em tempo real. E, ainda ao longo da semana, podemos criar um grande banco de dados e de imagens dos adversários, né, a partir da gestão própria da informação, que nós mesmos criamos e estipulamos com a comissão técnica, né. É claro que há diversos softwares e até empresas terceirizadas que muitas vezes prestam esse serviço para clubes de forma muito qualificada, né, possibilitando diversas imagens dos adversários ou da própria equipe, e que vai caber ao análise de desempenho gerir essas imagens, filtrar aquilo que for necessário para atender a demanda do seu treinador, da sua comissão técnica. Trago aqui alguns exemplos de softwares que utilizamos também para edições curtas, como o Studio Pina, o Cover de Líquido para sistema Windows, Final Cut para sistema Mac, enfim, são diversas possibilidades. Trago aqui os exemplos que nós usamos, né, que trago como informação para o grupo. Esse autor, Júlio Garganta, um autor que conheci em Portugal, ele é uma grande referência na área de análise de jogo. Ele traz uma frase que eu acho muito interessante, ele diz que o jogo nos diz tudo, né? O jogo nos dá milhares e milhares de informações. Agora, o que ele realmente nos diz é tudo aquilo que soubermos perguntar, né? Então, fazendo as perguntas que
atendam a nossa demanda, nós vamos ter as respostas que vão ajudar no dia a dia de trabalho, né? Então, temos que ter bastante atenção a isso, né, dentro da nossa investigação, dentro das nossas atualizações, para que a gente possa atender cada vez melhor a demanda da comissão técnica. Eu penso que o trabalho do analista de desempenho é um trabalho que está em constante evolução, né? Estava conversando com os colegas agora, como é importante nós termos profissionais que estejam cada vez mais se preparando e nos ajudando, né, a conduzir cada vez mais trabalho e crescer com esse trabalho. Porque eu penso que o trabalho de análise de jogo ele não é o que define que uma vitória numa partida, né? Quem define são os jogadores influenciados pelo trabalho do seu treinador. Mas é um contributo importante, né, que possa cada vez mais qualificar a preparação da equipe, né, jogo a jogo, treino a treino, ao longo da temporada, competição a competição. Então, eu entendo que essa forma de palestrar, essa interação de conhecimento, né, entre os palestrantes, entre o grande público, é a melhor forma de emergirmos o conhecimento e buscarmos aperfeiçoar cada vez mais esse trabalho. Aqui estão os meus contatos, né, quando estiverem em Porto Alegre, por favor, quiserem entrar em contato, conhecer a central, o nosso departamento, estou sempre aberto, né, então eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Alô? Bom dia a todos. É uma honra realmente estar presente aqui. Agradeço a oportunidade e a presença de todos. Bom, falar um pouco de análise de desempenho, a gente vai ver aqui um monte de informações, metodologias e trabalho. Eu vou dizer um pouco como é que eu consegui chegar à análise de desempenho, como é que eu enxergo a importância da análise de desempenho, como a gente pode, sendo analista de desempenho, interagir com os demais membros da comissão técnica, do clube e até mesmo de outras instituições. Vou falar da análise de desempenho no Botafogo. O Thiago também vai falar um pouco mais, né, vai entrar um pouco mais especificamente em outros detalhes, e vou falar dessa vivência no Botafogo. Bom, eu iniciei a minha participação no futebol na preparação física, trabalhei nas divisões de base, fui gradativamente passando a cada categoria. Em um determinado momento, o futebol, a porta ficou fechada, vamos dizer assim, e eu fui encarar um outro desafio, que era trabalhar com tecnologia. Eu recebi um convite e fui trabalhar com tecnologia. Diante desse processo, durante 2 anos, eu fiquei estudando algumas tecnologias e tentando entender o que eu poderia aplicar, como eu poderia aplicar aquilo ali para o mundo do futebol. Como é que aquilo poderia ser aproveitado para aquilo que é a coisa que eu mais amo fazer, que é trabalhar com futebol. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, para que a gente entenda um pouco do conceito que a gente vai falar. Respond to the following groups. Bom, é exatamente nesse propósito de trabalho em equipe que eu venho falar para vocês. Porque o analista de desempenho ele não é nenhuma atividade meio, nenhuma atividade fim dentro de uma comissão técnica. O analista de desempenho, ele... Deixa eu voltar aqui porque passou sozinho, desculpa. O analista de desempenho, eu acho que ele funciona exatamente como uma caixa de ferramentas.
dando subsídios aos demais membros da comissão técnica e ajudando na tomada de decisões. Ele não chega definindo, dizendo como e quando fazer. Ele tem que saber interpretar também os sinais e as informações que os demais membros da comissão trazem para ele, porque a troca tem que ser contínua. Então, dessa forma, eu acredito que, havendo a possibilidade de leitura, de interpretação de dados de outros profissionais da comissão técnica, a gente, com certeza, consegue fortalecer ainda mais o que são as nossas evidências e o que é o estudo do nosso trabalho. Diante de tudo isso, a gente pode aproveitar a informação que cada profissional produz. E eu vou falar um pouco mais e vou citar alguns exemplos de tecnologia para que vocês possam avaliar como a gente define alguns conceitos e como chega nessa estrutura. O Departamento de Futebol do Botafogo, assim como o Departamento do Grêmio, como citou o Lucas, hoje contamos com 3 profissionais atuando, eu, o Thiago e o Gabriel, que está aqui presente, e a gente tem muito trabalho ainda para fazer. Na base, a gente tem mais um profissional, que é o professor Alf, e também muito trabalho a fazer. E a gente acredita que, em algum momento, vai haver um conceito de fazer um trabalho unificado. Então, tudo isso que está sendo difundido, essa oportunidade hoje de estar aqui falando para vocês, estar aqui no fórum e dizendo a importância da análise de desempenho, eu acho que é uma oportunidade única para cada um de nós para refletir sobre um caminho que vem sendo oportunizado. É muito comum a gente falar de estatística, quando a gente começa a falar de análise de desempenho, a gente começa a falar de estatística e começa a falar de números. E, por si só, às vezes os números não dizem totalmente a verdade. Ou então dizem aquilo que a gente pode interpretar ou é capaz de interpretar simplesmente. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar o número, e análise de desempenho e estatística não são a mesma coisa. E estatística não pode ser simplesmente uma interpretação de números e gráficos. A gente não tem a possibilidade de ter dúvida. A gente não pode, como aquele dado ali, jogar a sorte e dizer, eu acho que pode, sim, vai dar certo, não faça isso. Por isso a importância do trabalho em equipe. Por isso a importância de análise de todas as informações que você tiver. Não só do jogo, da definição, do modelo de jogo, da proposta que você tem com a sua equipe versus o seu adversário, mas de um conceito de multidisciplinaridade, de aproveitamento da informação produzida pela sua comissão técnica. O analista de desempenho faz parte disso. O analista de desempenho, ele tem um poder, vamos dizer assim, de organização dos dados, porque cabe a ele, compete a ele, reunir e estruturar esses dados, como muito bem foi colocado pelo professor Lucas, como também vai ser colocado pelo professor Thiago. Ele tem a possibilidade também de trabalhar com a detecção de talentos, porque quando você observa uma outra equipe, quando você observa um adversário, você evidentemente vai verificar potencial em outros jogadores, potencial até mesmo em outros membros da comissão técnica, pela forma que atua o seu adversário. E aí ele vai muito além disso. Então, como falar da importância, a gente tem que pensar uma série de situações. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No Botafogo, a gente dá apoio ao departamento de psicologia, com a Maíra, quando tem a necessidade de trabalhar um vídeo para melhoria da performance do atleta. Dá apoio ao departamento jurídico, quando há necessidade de trabalhar em cima, de um julgamento de um atleta. Dá apoio ao departamento de marketing, departamento de comunicação, para que a gente possa melhorar a imagem desse atleta. Dá apoio a diversos setores, além da comissão técnica, é claro. E um dos apoios também é dado aos gestores dentro do processo de investimento, porque nada mais do que uma imagem como uma bolsa de valores, o futebol também é um modelo de negócio.
E é um negócio de sucesso. Então, você analisar o teu atleta, potencializar as informações sobre ele e poder reuni-las para organizar isso e transformar o seu atleta também num produto, é fundamental. Hoje, além de clubes de futebol, existem empresas que trabalham com análise de desempenho. Empresas que investem no futebol. Tamanha a importância da análise de desempenho. Esse atleta é um atleta com certeza diferenciado, um atleta que é um ser humano fantástico, mas dentro de todas as suas capacidades, dentro da sua humildade, ele se reúne todas as vezes, estou falando constantemente, né? Isso não é uma vez ou outra, ele se reúne todas as vezes com o seu preparador de goleiros, né? No caso do Botafogo, Flávio Tênis, e observa todas as ações com bolas paradas, todos os pênaltis, todas as definições de posicionamento, e isso por si só já é uma análise de desempenho, feita não só por um membro da comissão técnica que tem a função da análise de desempenho, mas pelo próprio preparador de goleiros, que também já faz a sua análise de desempenho. Então, é muito fácil falar em situações de êxito, porém nós atuamos em quaisquer situações, quando o atleta tem a queda de performance, o porquê, o que o levou a chegar até o clube, quais foram os critérios de escolha. Existem protocolos de análise para a gente interpretar como e quando trazer esse atleta. A gente não pode simplesmente confiar naqueles conceitos de sorte e azar, porque nós temos diversos campeonatos a disputar. E dentro desses campeonatos, a gente tem sempre que conseguir o melhor. Sempre que conseguir o melhor resultado. Não tem jeito. A cobrança é constante e você se vê obrigado a exigir o máximo do seu atleta e tentar compreender nele toda a sua capacidade. Como é que isso foi viável no Botafogo? Assim como o Lucas colocou, não tinha nem conhecimento. Em 2008 também, cheguei com um case no Botafogo, uma ideia de trabalhar com tecnologia aplicada ao futebol. E nesse ano eu tive a oportunidade de ser recebido, na ocasião, pelo Anderson Barros, gerente de futebol, na qual eu já tinha trabalhado anteriormente. Expliquei para ele uma ideia, uma proposta que eu tinha de trabalho. E ele reuniu todos os membros da comissão técnica. A gente conseguiu vender a ideia e, a partir dessa união de trabalho, a gente conseguiu começar um trabalho. No início, a gente precisou fazer parcerias por conta do custo do serviço, né? Hoje, a gente vê esse serviço cada vez mais qualificado e cada vez mais acessível, porém não era assim, ter acesso a tamanha informação como a gente tem. E o que a gente fez? A gente reuniu a expertise. O que é a expertise? A expertise nada mais é do que a experiência que cada profissional acumula ao longo, não só da sua carreira, mas ao longo da sua vida. Então, reunido com os demais membros da comissão técnica, e alguns hoje não se encontram mais no Botafogo, porém todos deixaram ali a sua contribuição. Nós fomos organizando, aprimorando, e estamos cada vez mais tentando melhorar essa condição de trabalho. Esse aí é um slide, alguns slides que estão aqui foram de outras palestras que eu vi, porém não vou falar exatamente a mesma coisa que eu ouvi, porque o foco é outro, como eu enxerguei naquilo aquele dia. Um simples exame como esse tem cerca de 4.400 variáveis. E eu simplesmente colocar uma definição para um atleta de futebol, diante de um mundo de informações, diante de um universo de informações, eu tenho que entender também o que acontece com aquele atleta. Não só como ele está clinicamente, fisicamente, mas como ele também está psicologicamente, como foi a semana dele. Ele vai ser capaz de cumprir aquela função? Ele vai ter aquela capacidade, quando eu falo capacidade, é a capacidade de todos os sentidos. Ele vai ter uma capacidade não só orgânica, mas ele vai ter uma capacidade psíquica. Ele vai conseguir fazer isso?
A gente tem que pensar muito bem nisso. Então a ideia é o seguinte, ó, pensando nesse conceito aqui, de estar em algum lugar do planeta, e a gente poder transferir a informação, porque às vezes a gente sabe que parte da comissão técnica viaja, outra parte fica no clube treinando os atletas que não foram relacionados. Nas categorias de base, as competições são em lugares distintos. E a sede do clube, às vezes, tem a base num local e o time profissional em outro. Isso ainda é uma realidade nos clubes de futebol do Brasil. Então, esse aqui é um exemplo sobre o deslocamento dos atletas com o uso de GPS. Então, ali a gente vê as distâncias percorridas com faixa de velocidade. Nesse caso ali, cita um volante. Vou dizer, inclusive, de quem é isso aí. Esse é um dado colhido do atleta Fael, que hoje é atleta do Bahia, que jogou no Botafogo. Em um determinado momento, o Fael tinha uma determinação tática a cumprir, num jogo contra o Palmeiras, que era marcar o Valdívia. E, de repente, analisando o GPS por si só, a gente viu que o Fael caiu de rendimento, vamos dizer assim, no segundo tempo. E somente interpelando o atleta que foi possível entender e lembrar também, diante de toda a dinâmica do jogo, que o Valdívia foi substituído e que a partir de um determinado momento ele já não tinha mais aquela incumbência. Então ele já não correu mais tanto, já não se deslocou mais tanto, como anteriormente estava previsto para ele fazer. Esse é um outro parâmetro tecnológico, um teste de salto. A gente conhece diversos tipos de implementos para isso, mas esse teste de salto pode me ajudar a dizer que atleta vai ter o posicionamento na primeira trave, no escanteio, que atleta pode marcar um outro adversário e que atleta pode servir como fator surpresa. Porque nem sempre só o tamanho vai dar a altura total do salto. Então isso é uma situação que também pode ser considerada. E aí a gente começou a estudar, como eu falei para vocês, eu venho da preparação física, e eu comecei a estudar tecnologia e comecei a estudar software. E a primeira coisa que eu pensei, né, que veio à cabeça que nunca havia feito, era conseguir realmente trabalhar com software que pudesse melhorar a estratégia, vamos dizer assim, de trabalho em cima da dinâmica de corrida de um atleta. Então, mais de 200 softwares foram analisados e a gente conseguiu chegar a esse software aí. Como o Lucas mostrou, existem diversos softwares, porém, utilizando esse software, pensando nesse conceito, a gente conseguiu chegar a um scout, da mesma forma que acontece ali, um scout com botões, que você pode trabalhar com o iPad, e automaticamente separar o vídeo. E esse vídeo chegar para o jogador ou para o treinador, para os seus auxiliares no tempo necessário. Então, a diferença entre a técnica de corrida e a necessidade da avaliação do movimento. Foi até aí que foi assim que a gente começou. E não foi só na vibração, na vontade, né? Esse é um outro implemento que eu fecho agora, né, que foi trazido agora pelo Alex Evangelista, um fisioterapeuta, trabalhou no Japão com o professor Oswaldo de Oliveira, que tem trazido tecnologia, a gente tem aproveitado tudo que tem sido feito, isso tem sido o mais bacana de tudo no Botafogo, a gente tem aproveitado ao máximo, a gente tem trabalhado realmente como equipe, aproveitado ao máximo, e isso aqui não existe. Não existe. A troca de informações ela é muito natural e muito simples. Nós convivemos nem sempre em harmonia, porque divergimos muitas vezes de opiniões. Mas a vaidade nunca superou a vontade de trabalhar. E não existe pessoa incapaz. Existe, às vezes, a falta do conhecimento. A internet tem sido um grande aliado, não só para a busca de informações, mas para a transferência das mesmas, para a transferência dos dados que nós estamos desenvolvendo e organizando para os nossos atletas. O atleta, ele é suscetível ao aprendizado o tempo todo, e mais do que nunca, ele vem se preparando, sendo cada vez mais profissional para atingir os seus objetivos. Deixa eu voltar aqui. Como é que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos isso através de palestras, através de dados estruturados,
não só com os atletas, mas também com os membros da comissão técnica. Quando descobrimos algo dentro do nosso departamento que pode servir para um outro profissional, nós compartilhamos isso, e a evolução de toda a comissão também permite a evolução do corpo de atletas. Essa é a sala de imprensa, onde nós utilizamos no Botafogo, para as reuniões com os atletas. Antes dos treinamentos, eles recebem as informações. Esse é o conceito de trabalhar com toda a estrutura, todo o acesso à informação, com campogramas, com dados, com gráficos, com números, estando sempre à mão do treinador. A gente configurou um banco de dados com os dados de todas as áreas do conhecimento humano dentro do departamento de futebol, e isso para ser compartilhado e utilizado, não só por quem está lá, mas para todos chegarem ao clube. Essa é a ideia de uma análise cronológica de eventos que pode acontecer, e você saber tudo o que aconteceu com o seu atleta desde que ele chegou no clube até o momento que ele saiu. A gente utiliza diversas plataformas de vídeo para acessar vídeos de diversos países, para observar jogadores para serem comprados e como estão os nossos jogadores emprestados, o que eles vêm fazendo, como eles estão realmente. E a ideia final foi da construção de um banco de dados. Então, esse banco de dados, a gente vai ter exemplos mais definidos daqui a pouco com o Thiago, que seria um conceito de trabalhar com que seria o DNA do futebol, onde nós temos, desde 2008, campeonato Série A e Série B, todas as equipes, todos os jogos, todos os jogadores, valor de transferência, minutos jogados, ou seja, diversas informações com os eventos, não só os números, mas cada número representa um evento que esse atleta participou. Como é que a gente transmite isso para os atletas? Recentemente saiu uma matéria do Manchester City, da forma que eles traduziam isso e enviavam isso para os atletas. Nós enviamos assim, por e-mail, com um link, onde o atleta pode estar na concentração, receber esse dado, avaliar e trocar depois com os demais membros da comissão. Um player de vídeo, as suas ações no jogo, as ações que nós selecionarmos. E já para fechar, não só a chegada desse profissional no clube, acho que a chegada desse profissional no clube tem muito a ver com o conceito que hoje envolve o trabalho no Botafogo. Todos nós que estamos lá, com certeza vamos deixar o nosso legado. Em algum momento, isso fica muito evidente. Então, a todos que estão aqui presentes, meu muito obrigado. E essa frase foi a frase que mais me marcou, que fica na entrada do refeitório do Botafogo. Insano é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago. Primeira coisa, é uma satisfação muito grande estar aqui diante de uma plateia tão qualificada. A gente sabe que são os melhores profissionais do país que estão aqui. Então é uma honra, é um orgulho falar para vocês, sei da responsabilidade. E espero contribuir depois do Lucas e Marcelo, que explanaram aí sobre a análise de desempenho. Então, seguindo o tema. A primeira coisa, agradecimento. Agradecimento ao professor Parreira, em primeiro lugar, pela presença aí, pelos conhecimentos, estudo desenvolvido, pela iniciativa do Fórum, ele como idealizador do Fórum, é um profissional que só faz bem ao futebol brasileiro e que é referência mundial do nosso futebol. Ao professor Oswaldo de Oliveira, que também esse ano desenvolvemos trabalho junto, apoiou totalmente, ele aderiu ao trabalho e deu total apoio e investiu nele, dando oportunidade da gente desenvolver diversas frentes aí com os jogadores, inclusive. Ao Anderson, nosso gerente lá no momento, que está de saída agora, mas um profissional também com visão de mercado, com visão além do alcance, um profissional que enxerga na frente e consegue montar uma estrutura que funciona bem, com credibilidade, conhecimento.
enfim. O professor Jairo Santos, que está aqui presente, também é uma referência nacional e mundial, internacional aí do futebol, do desenvolvimento do futebol, estudo do futebol. Ao Fernando e à Vanessa, excepcionalmente pela organização do evento, que cada ano está aí proporcionando novas coisas e debates, novas trocas de informação. Referências são esses livros aqui, Ciência e Futebol. Esse aqui é o primeiro livro específico, ele saiu em 2005, de análise de desempenho. Um livro sobre bolas paradas, Rinos Mitchell, e Geração Y, que é um detalhe, sucintamente, a questão da gente ser jovem, trabalhar numa área diferente, né? Essa análise de desempenho, requer um manejo dos nossos relacionamentos também, diferente por parte dos gerentes, dos gestores, porque são gerações que estão surgindo que têm novos perfis de comportamento. E esses perfis é preciso que a gente entenda, a gente jovem, e os profissionais também mais velhos, mais experientes, para a gente se relacionar cada vez melhor e aproveitar melhor a experiência do outro. O processo da informação no futebol a gente organiza dessa forma. O jogo ele é gravado, a partir daí a gente tem uma série de edições, onde a gente identifica quem fez o quê, né? Ação, linha de fundo, desarme, chute a gol, quando, o tempo e onde. A área do campo, a zona do campo que aconteceu aquilo. Então, quem fez o quê, quando e onde? O jogador tal chutou tal bola em tal lugar do campo. Essa divisão é uma análise qualitativa, a gente vai entrar nos princípios de ataque e defesa. A gente divide isso, coloca isso dentro de um banco de dados, onde a gente tem a saída deles. Em jogos editados, é a principal parte do trabalho. Hoje, os treinadores, e principalmente os jogadores, eles recebem muito bem esses vídeos. Tá? A gente vai ver exemplo aqui, onde a gente coloca princípios. Dados espaciais, aqui são, né, campograma, como falou aí o Lucas e o Marcelo, gráfico, tabela e projeção bidimensional, aquelas animações em que a gente mostra aí aos jogadores, de forma didática, mais didática possível, para facilitar o entendimento do treinamento do jogo. A velha crença nas empresas é de que de informação significa poder, e por isso todos querem mantê-la para si. Mas, numa empresa bem-sucedida, o verdadeiro poder está em compartilhar a informação. Os dois falaram isso, não podia deixar passar, isso aqui é um dos maiores nomes da gestão moderna, Peter Drucker. Então, a questão da gente compartilhar como está ali. Criou o banco de dados, vamos dar a saída distribuindo a informação, o que interessa, de modo a satisfazer a necessidade de cada setor, principalmente da parte técnico e tática, que é a nossa área, é o motivo que a gente está aqui. Então, colocando esses números, né, esse vídeo dentro de um banco de dados, a parte qualitativa, a gente tem que trabalhar em cima dos princípios de ataque e defesa. Através de posse de bola, percepção tática, que são conceitos básicos, né, a base da coisa, em que a gente pega na defesa e no ataque. Defesa, retardo, profundidade, compactação, pressão, equilíbrio e disciplina e paciência. Disciplina e paciência seria evitar a falta. A gente sabe que o número de gol de bola parada é muito alto. A principal informação para não tomar gol de bola parada é evitar a falta. Tá? Então, isso aqui é disciplina. Acho que esses conceitos são bem desenvolvidos. A gente vai passar aqui por eles. No ataque, a penetração, a chegada ao ataque, junto com a profundidade, né? Ter profundidade o tempo todo, buscar espaço no campo, buscar penetração, ter apoio ou suporte. O jogador tá no ataque, precisa de ter alguém para jogar junto, né? A gente precisa chegar junto com o conceito de densidade. Densidade seria a chegada de 5, 6 homens ao ataque para fazer o gol, aumentar a chance de fazer o gol. O time tem que mover como um bloco, e nessa movimentação de bloco, a chegada ao ataque com tudo para fazer. A gente vê hoje isso bem em algumas equipes. A abertura, né, a questão de abrir o campo, as defesas elas estão compactas, a forma da gente entrar nelas é abrindo a defesa, espaçando as linhas, né, para a gente conseguir furar o bloqueio. Mobilidade tem que ter o tempo todo, troca de posição, na saída de bola, no momento que a gente tem a posse da bola, a gente tem que ter mobilidade, tem que ter troca de posição.
Improviso, criatividade. Ontem o René Simões falou brilhantemente, a gente não pode deixar esquecer, porque a qualidade do jogador brasileiro, o talento que decide, o jogador que faz diferente em campo. A gente tem aí, certamente, um dos melhores, se não o melhor futebol do mundo, né? E somos marcados por isso. O que o nosso jogador faz, poucos jogadores no mundo fazem. E esses princípios, eles começaram aqui com os ingleses, na FA, desde 52. Eles estudam fóruns como esse, acontece na Europa. O professor Parreira participa de alguns deles aí, sempre traz coisa boa, e é muito bom poder compartilhar isso aqui também. E aí com algumas contribuições do próprio Parreira, sobre a densidade, desse autor aqui, o Tony Waiters, que falou da disciplina na hora de defender. E o Jairo, que propôs essa questão da percepção tática, porque o tempo todo o jogador precisa tomar a decisão. O que ele deve fazer? Ele vai compactar, ele vai retardar, qual é o momento de fazer o quê? Então, a leitura do jogador no momento, quando ele tem, né, já uma consciência tática, é aquele jogador que toma a decisão em função da equipe, daquilo que o treinador quer, da proposta, e isso é muito bom. Então, aquela primeira parte ali, onde a gente monta o banco de dados e tem esses vídeos têm que representar justamente esses princípios e, principal, o que o treinador pede. Qual é a proposta de jogo do treinador? Ele quer compactar com 8, atrás da linha da bola? Com 9? Então, o vídeo vai ter que mostrar isso. Olha, nós estamos fazendo ou não estamos. Então, aqui, um exemplo aí, dentro do diagrama, né, do desenho, isso é só parte didática mesmo. A ideia é mostrar aqui uma compactação lateral, o adversário está ali trocando a bola como se estivesse com o adversário, agora a abertura, uma fase aí de ataque, o goleiro saiu, foi no central, no lateral, a movimentação aí do meia, e aí uma virada de jogo na frente da área para entrar do outro lado. Um exemplo só ilustra aquilo que o treinador ele pode fazer para apresentar ao jogador. Então, apresenta o treinamento, apresenta para a situação de jogo e vamos lá. Então, aqui seria na prática, né, na real, um exemplo. A proposta do Oswaldo, ele queria pressão forte aqui, pressão no homem da bola. Peguei apenas alguns exemplos aí para mostrar o que seria. Ó. Retomou a bola, já virou o jogo, clareou. Agora, novamente, ó, pressão, 2, foi em cima. Aí perdemos a bola, mas imediatamente, ó, 1, pressão. Chega aqui o meia, pressão, e aí a retomada da bola. Então, são os princípios mostrados através de vídeo. Aqui a compactação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 homens atrás da linha da bola, a gente vê um bloco bem compacto, ó, o time fechadinho, criando dificuldade. Esse aí é um jogo contra o Inter lá, não podia ser diferente, a equipe qualificada aqui é o Inter. Aí para fechar isso aqui, ó, bloco fechado, aí uma saída em contra-ataque, após a retomada da bola, abertura acontecendo, a ultrapassagem do lateral, e aí a bola no espaço, a bola em profundidade, chegada à linha de fundo. Então isso aí é um exemplo na prática de como o treinador utilizaria e como funciona. Esse trabalho durante o jogo ele é subsidiado por um scout, em que de novo a gente fala que jogador fez que ação e onde no campo. Nós estamos chutando de dentro da área? Estamos chutando de fora da área? O adversário está atacando no nosso lado direito ou no nosso lado esquerdo? Scout simples, feito no papel, sabe? A gente tem programas, mas também tem ainda o papel, a prancheta, que sabe, que são muito úteis, que traduzem bem a importância daquilo que o treinador pede. O interessante é isso, é dar uma coisa fácil, de subsídio fácil, imediato, claro, né? Ser objetivo. Campograma, mesma coisa, está aqui, isso aqui a gente pega no final de um campeonato e vai ver, esse jogador chuta de fora da área, chuta de dentro da área, tá, chuta, e compara um com o outro, número de jogos que ele fez, quantos gols ele fez, quantas vezes ele chutou a gol e média de chute dele a gol. Então, um relatório, um jogador chuta a média de 5 vezes por jogo, a gente vai contratar esse jogador, ele tende a fazer isso. Se vai ser certo ou errado, a gente vai fazer uma outra análise, o interessante é detalhar. Tipo de gol. Então, agora vamos
dar um passo para a análise da competição. Ali a gente estava falando da análise de uma equipe, né? De uma equipe, usei exemplos ali do Botafogo, e agora numa análise da competição, uma análise geral que serve de subsídio para a montagem de treinamento, que serve de subsídio para a gente entender quais são as tendências do futebol. Análise, o professor Jairo, desde 90, faz isso brilhantemente, né? A gente usa, a Parreira sempre gostou desse dado e a gente entra a fundo porque vê a importância de analisar isso. 50% dos gols, mais ou menos, de bola parada. Tá? Aqui na Euro, última Euro, 2012, 57% do gol de contra-ataque, 43% de bola parada. Esses 43 aqui é o somatório de gols de falta, escanteio, pênalti, arremesso lateral, tiro de meta. Então, por exemplo, arremesso lateral, 9% de gol. O Oswaldo, esse ano, a gente treinou bastante, nosso número foi 15% dos nossos gols com origem em lateral. Então, é um dado onde treinou, acontece, e a gente mede e mostra ao treinador, mostra aos jogadores que treinam com mais empenho, que veio o resultado acontecer. Dos gols de contra-ataque, retomou a bola, saiu no contra-ataque, 80% deles até 7 passes. Tá? Isso daí é um dado interessante também, a velocidade nos contra-ataques. E pelo tempo curto a gente já vai para um gol. Os gols de contra-ataque aí da Euro. Retomada da bola. Ali, 2 passes até o momento. Terceiro passe. Aí um quarto passe. E a gente considera como quinto passe, para não dizer que foi 0 passe ali na bola na trave. Aí de novo, a retomada. Um passe. 2 passes. 3, daí uma bola em profundidade, 4 passes, a penetração aconteceu ali. Eles não estão acertando essa jogada mais aguda, jogada que cria uma coisa aí, 1, 2, a bola tinha vindo do goleiro. Foi campeão da Eurocopa em 68. 3, daí mais uma penetração acontecendo. São os princípios que a gente acabou de falar, né, naquele quadro, vão acontecendo e a gente vê o resultado. Arrancada pelo lado esquerdo do Pirlo, a posição legal do Di Natale, olhou para o goleiro e tirou para... Vai novamente, a retomada. Abertura acontecendo aqui, ó. Aí a chegada no fundo. Aí mais um exemplo, retomou a bola. Um passe, 2, 3. Abertura também. Aí bola em profundidade. Gol em 4 passes. E aí, acho que é o último exemplo. Retomou, um passe. Repara a defesa, né? O bloco não formado da defesa, defesa aberta, não compactou, não conseguiu. E aí o time pegou a defesa desmontada. Então, exemplo, vamos seguir pelo tempo. E gol de bola parada. A gente falou, 43% na última Euro. Os gols de bola parada continuam decidindo. Aí escanteio no primeiro. A movimentação aqui bem interessante. Ó. A gente analisar isso, o trabalho de observação, o Lucas falou do apoio na observação de adversário, o Marcelo também trabalha em cima disso. Mais um gol de escanteio no primeiro. Linientreffer und hier schleicht sich nach vorne. Aí é uma falta lateral. Bom posicionamento, né? Perfeita cobrança. Lovely ball by Steven Gerrard. Andrei Arshavin. Now what does he have up his sleeve here? Arshavin. Well, there's the answer. O homem que veio de trás, ó. Beleza de gol também. Aí é gol de falta direta. Esses dois homens na barreira aqui são sempre importantes, né? Ajudar a tapar a visão do goleiro. E aí o último gol, um lateral para caracterizar a bola parada aí.
lateral na área. Shake off the shackles, does so, and it falls! It's from good, wide play. Thomas Muller involved here, doing very well to get the ball across. Isso aí são os princípios, a estatística mostra, qualitativamente a gente tem o vídeo, mostra para o jogador. E esse apoio aqui em bola parada é sempre importante. A gente tem usado uma outra forma que vamos ver agora há pouco. Então é um subsídio para o jogador que vai entrar, o jogador está no intervalo, ele muitas vezes ele precisa saber quem ele vai substituir, pegava quem na bola parada. Então ele vai entrar ali, ele recebe aquela informação e vai falar, olha, você pega o número 3, ou então ataca como jogador número 3, que ataca no primeiro, no segundo, no meio. O importante é mostrar ao jogador onde ele deve fazer, ficar claro para ele naquele momento. E é isso aqui exatamente o que a gente usa no vestiário, para tentar clarificar, né, deixar bem claro para o jogador pegar ali uma folha grande, em que a gente define o posicionamento, quem pega quem, onde ataca na bola parada ofensiva, cada jogador. Coisas bem simples que tenta facilitar. Em relação à zona de recuperação da posse de bola, um levantamento, recuperamos tantas bolas no campo de defesa, no campo de ataque. Qual é a proposta do treinador? Marcar atrás, marcar à frente? Aí a nossa ideia simplesmente é medir para dar subsídio do que está acontecendo ou não. Seguindo aí. Então, junto disso, como a gente organiza aquilo ali, naquele slide lá atrás, a gente organiza num banco de dados. Esse banco de dados fica registrado os treinamentos, dia a dia, treinamos isso, treinamos aquilo, e fica ali para o clube. A importância da gente ter isso, a gente recupera informação do dia que a gente treinou e serve para o clube ficar ali como base de dados, chegando à próxima comissão técnica, e vai ter acesso, se quiser, o que treinou, o que não treinou, então está ali registrado. Registrado também os jogos, como é o jogo inteiro, na íntegra, o que foi usado na preleção do jogo fica registrado, o que o treinador, né, planejou ali, o que foi o desenho, fotos do jogo. Então, é uma forma da gente organizar, então, o treinamento, os jogos e a última parte, um banco de dados dos jogadores. Cada jogador tem sua pasta, dentro dessa pasta tem os lances dele nas partidas, e a apresentação que a gente fez mostrando para cada um deles. Então aí as pastas. Não, aqui não tem. O pai perguntou se tem algum exemplo. Ali é só a imagem, né, no PowerPoint, para a gente mostrar. E aí esse trabalho individualizado, ele começa com o jogador, quando a gente se reúne com o jogador e senta com ele parte da seguinte ideia. É um trabalho multidisciplinar não, a interação que a gente faz é abordando ele para isso. A gente começa sempre de um melhor posicionamento, começamos falando assim, você se posicionando melhor, você corre menos, certo? O jogador que se posiciona melhor, ele precisa correr menos, correto? Correto, ele entende. Então, ele está melhor fisicamente. Se ele se posicionar melhor, ele não vai correr errado, ele vai estar sempre com um melhor rendimento físico também, mais inteiro. Se ele se posiciona melhor e corre menos, ele está melhor fisicamente, ele chega no final do jogo mais inteiro, tecnicamente ele continua rendendo mais, né? O jogador cansado, no final já erra domínio, erra um passe, não tem força para finalizar bem. Se ele se posicionou melhor, ele está melhor fisicamente, ele tem melhor rendimento técnico. Tecnicamente ele estando bem, a autoestima dele está certa, o cruzamento ele acertou, ele desarmou bem, chutou bem, fez gol, a autoestima dele está alta, ele também tem um ganho psicológico, ele está confiante, né? Ele está motivado, e então é um ganho que a gente vê acontecendo a partir da parte tática. Tá? A nossa ideia seria a partir da parte tática. É bem interessante que a gente tem a Maíra, psicóloga do clube, ela participa dessas reuniões em que ela observa o comportamento do jogador naquele momento, como ele recebe essas informações e o vídeo que ele vai ver a partir dali, e vai trabalhar mentalmente, no treinamento mental, aquilo que os psicólogos dominam e que hoje os jogadores valorizam cada vez mais, que é o trabalho psicológico. Aqui seria um exemplo dentro do sistema de jogo, esse trabalho individual. Esse sistema. Então aqui estaria lá o lateral esquerdo. Né? Dentro do sistema está ali o lateral esquerdo. A primeira função dele, defender. Então a gente deixa claro para ele a defesa na zona lateral da área, e aqui a primeira função dele é defender. A segunda função dele seria apoiar.
Apoiar no sentido de abrir o jogo, fazer a abertura, participar da saída de bola, né, inicialmente, dar condição para o jogo, dar suporte. E aí a terceira função do lateral seria finalizar a jogada, definir a jogada, chegar na linha de fundo, entrar em diagonal. Essa seria a última parte do lateral, por exemplo. E aqui a função do meia, que joga com ele aberto dentro do sistema. Seria um 4-4-2, 4-2-3-1, enfim. A zona dele maior seria de ataque, a zona do meio de apoio dele e a zona de defesa, onde ele também teria a função defensiva, de acordo com o treinador. E as duas áreas se casam. As duas áreas se casam e os dois defendem juntos e atacam juntos. Então, um dá suporte no outro. O corredor, então, está bem definido, quem são os homens do corredor, e dessa forma a gente tenta deixar para ele bem simples como seria a função dele no jogo. Então, aqui estaria o meia, né, aquele lateral que acabamos de mostrar, o meia, mesma coisa, né, o tempo falta um minutinho, então, atacar, apoiar e o defender, aí a zona do lateral, e os dois fazendo o corredor junto, essa zona do campo é deles. Então, é um tipo de trabalho onde a gente deixa claro para o jogador a função, tentar didaticamente ganhar. Um apoio na contratação de jogador. O trabalho do Anderson como gerente é um profissional assim, com visão e com qualidade acima da média, em que ele pega subsídio nosso para contratar o jogador. Então, uma análise ele pede para ser feita de cada jogador, e o que a gente busca, a gente monta em relatório, informação física, técnica, tática, comportamental do jogador, número de jogos, onde ele atuaria dentro do sistema que o time usa hoje. Então, é um subsídio para a gente tentar aumentar a chance de acerto nas contratações. Ok, agora vamos para fechar. O número de gols da Espanha é apenas um detalhe, é mais para enriquecer pelo que a Espanha vem fazendo hoje, né, o futebol envolvido. São todos os gols da Espanha, foram 12 na competição, e a gente vai ver aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols de fluxo de passe, retomou a bola e fez a transição, e 5 gols de bola parada. Seu time, o técnico Vicente Del Bosque, depois de ter levado o gol. Aí o princípio acontecendo, né, a pressão ali, Itália, retoma a retomada da bola. Xavi. Iniesta. Davi Silva. E aí uma penetração. Chegou batendo. Pitch. That's not the case. This is played into Spanish hands this rain. Ball is moving. É uma posse de bola vindo de trás, a abertura. Novamente a abertura aqui embaixo, muito bem feita, a mobilidade. Aí a gente vê a mobilidade no meio, a troca de passe, a abertura lá, a penetração. Tom doing a cross importantly, and then losing out to Torres. Centre back and it's just helping the cause. A pressão. Criou dificuldade na saída de bola adversário, retomar a bola. Commitment again from Andrews, back in by Xavi, beyond Torres to Iniesta, away by Gibbon, Silva. A qualidade do jogador, improviso, aquilo que a gente sabe o talento. Pressão bem feita, bola em profundidade. Qualidade aí na finalização. Esse aí é um gol que surge a partir do escanteio. Fabregas! I think Ireland are asleep. Essa foi a jogada. Spain were able to take a short corner, and that's just too easy for Fabregas. Waiting in the middle. Aí a pressão no campo de ataque. Retomada da bola, suporte. Xavi Alonso. Fabregas. Not much defending going on. And Navas. Mais uma vez a bola em profundidade. Aí o gol com a origem no lateral. Ó, lateral vai fazer virada de jogo, né, para pegar o bloco desmontado. Olha aqui que o setor aqui está mostrando espaço. Ó. A gente vê que não conseguiram bloquear aqui. Aí a penetração, chegada à linha de fundo.
O volante que entrou na área. To get his second and Spain's second and bury France in the process. It's Xabi Alonso. I think it's safe to say you can't take friendlies at face value in. No. Considering Russia beat Italy quite comfortably, didn't they, before they arrived at this tournament, and look how the both sides have progressed. The USA beat O fluxo de passe, né? A troca de passes aí. Clint Dempsey's winner was only a friendly, but it was a great result. A virada, a abertura que é característica aí desse time da Espanha atual. Posse de bola. A lot of blue shirts behind the ball. Italy want to play expansively. Mais uma vez busca a penetração ali. A really clear opportunity. Aí a pressão bem feita. Tá em cima, tá em cima. Recupera a bola, era 3-2. Condensing the space, and predictably Spain come away with the ball. Aí recupera de um lado. I think that change for Balzaretti for Chiellini won't necessarily affect Italy. Sai do outro. Suporte pelo lado. Mais uma vez a penetração. A ultrapassagem do lateral. Aí pressão de novo. Campo de ataque. Mais uma bola em profundidade. Getting to be a habit, isn't it? Spain lifting trophies. E aí de novo a origem no lateral. Flex down, Torres can have another one here. É isso aí. Sem respaldo do desempenho e do trabalho duro, as palavras não significam nada. Isso aí. Obrigado.